Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Carlos Nunes e você está no canal Não é Heresia. Hoje, conteúdo novo, proposta nova talvez, ou tentando refazer aqui, fazer mais o que eu já deixei de fazer há algum tempo, que é trocar ideia sobre textos, né? Então, é, dessa vez, uma homenagem à editora Alma Revolucionária, por um motivo muito simples. Eles estão com a chamada de autores, né, chamada para autores. Fica aí, eu vou colocar o link no primeiro comentário fixado. Espero lembrar de fazer isso. Me desculpem, da outra vez, dos outros vídeos eu já fiz, tá, gente? E aí tá o convite, né? De 3 de fevereiro a 3 de março. Não sei se vai ter prorrogação do edital, mas tá chamada para você que quer escrever sobre comunismo e religião. Então, qualquer texto se relaciona ao debate, né? Religião, religiosidade, lutas emancipatórias, atreladas ao debate sobre comunismo e tal. Fica aí o convite para você mandar seu texto e a seção do link que está no primeiro comentário fixado, você vai ter mais detalhes sobre como publicar o perfil do texto. E aí, para reforçar esse convite a vocês, eu também quero escrever, né? Eu espero conseguir em tempo hábil, produzirem textos a respeito dessa temática. Eu vou trazer ao longo de alguns vídeos, não necessariamente de forma sequenciada, mas ao longo de alguns vídeos, alguns textos que estão lá disponíveis no site da editora. Lá no site da editora tem muito livro bom, né? Inclusive eu espero adquirir em breve o combo Teologia da Libertação deles, né? Que são 2 textos ótimos que discutem a questão revolucionária a partir do cristianismo. Tem artigos interessantíssimos, alguns mais curtos, outros mais longos, com temas que nos interessam muito ao Não é Heresia. Então, aqui no canal, são temas que dialogam muito com o nosso trabalho. E aí, o primeiro texto que nós dialogaremos sobre é esse: Jesus Cristo foi um revolucionário, escrito por Glauber Ataíde. Então, vamos ler junto e trocar algumas ideias aí a respeito desse texto. E junto com você, da minha primeira leitura desse texto, tá? Então, quem sabe a gente pode até, nos comentários, deixa aí, né? Eu lembro, reforçando, além de curtir, se inscrever e compartilhar, que ajuda muito. Interagir nos comentários. Com Carlos, concordo com isso, Carlos discorda daquilo, você não abordou bem tal ponto, fale mais sobre tal ponto. Traz nos comentários aí, que nós vamos aprendendo juntos e juntas, tá? Afinal, essa comunidade herética aqui é nossa, estamos juntos aqui para somar, para colaborar, enfim, um ajudar o outro, um ajudar a outra. E aí, já que eu falei disso, né, da importância de curtir, compartilhar, se inscrever e comentar, aqui na descrição tem as orientações para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos a comunidade no WhatsApp, em que nós partilhamos conteúdo lá. Não tem corrente, né? Basicamente só os administradores falam. Então fica aí o convite para você entrar e saber tudo em primeira mão. Além do fato de que você pode ajudar financeiramente o canal, né? Com a chave Pix, se tornando membro, apoia-se, enfim, tem várias formas de ajudar financeiramente. Colabore se puder. Além do fato de que nós temos 2 parceiros, né? O Sebo do Silva e a Camisa Veste Esquerda, que aí você pode comprar camisetas para você ou para outras pessoas no link que está aqui na descrição, usando o cupom Heresia10 para comprar com 10% de desconto e comprar livros sempre com promoções incríveis lá no Sebo do Silva ou na Agro Livraria. Fica aí o convite para você colar com a gente, todos esses recados estão na descrição desse vídeo. Então bora lá. O cristianismo primitivo encontrou entre as camadas mais pobres da população um fértil terreno para sua expansão, não simplesmente como ideologia alienante imposta pelas classes dominantes, pois era uma religião proibida, ilegal e perseguida. Era um movimento autenticamente popular e que ganhava espaço justamente por responder aos anseios por justiça e igualdade social. A estrutura comunista primitiva da igreja deixa isso muito claro, sendo um dos principais atrativos do cristianismo para os pobres. Então é bom lembrar, né? Se nós pegarmos os evangelhos, nós pegarmos vários textos que não estão nos evangelhos, como isso se comprova. É pensar que o cristianismo nasce, né, a partir de uma ideia e que, como disse, né, eu percebo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Então há ali uma tentativa de, olha, nós somos iguais, a partir de agora não há judeu nem grego, homem livre nem escravo, somos todos um. Então há uma proposta ali de quebra das hierarquias, quebra dos rótulos sociais que nos divergem, né? Eu sempre trago essa expressão aqui. Eu acho fundamental pensar como sobre os rótulos sociais que nos hierarquizam. Então, nós somos diferentes, tudo bem, mas essas diferenças não podem ser colocadas à mesa para nos uniformizar ou para nos hierarquizar. Nós não somos melhores que as outras pessoas,
e nós não somos absolutamente iguais. As nossas diferenças devem servir para nos humanizar, para que exista respeito mútuo entre os seres humanos. As nossas diferenças não devem servir para que alguém pise em alguém. As diferenças marcam as nossas individualidades, mas não podem nos desumanizar e nem nos hierarquizar. E aí, naquele momento ali, em uma cidade marcada por profundas desigualdades de diversas frentes, né, o cristianismo aparece como um caminho muito interessante para as pessoas. Hoje, ele ainda aparece como um caminho muito interessante para as pessoas, mas por outros motivos, né? Então, essa parte mais igualitária ou mais revolucionária, brincando aqui com o título do texto, ela está sendo cada vez mais esquecida para pensar só, negue o mundo, mais platônica, né? Cada vez mais platônica, negue o mundo e viva dentro da igreja o máximo que você puder, sem pensar sobre o mundo. A proximidade, tanto temporal quanto doutrinária, entre a atividade de Jesus e o surgimento das primeiras comunidades cristãs parece indicar que as posições políticas do próprio Jesus realmente se aproximam daquilo que praticavam essas comunidades em seu dia a dia. As boas novas dificilmente seriam acolhidas entre os pobres apenas por causa do seu conteúdo espiritual ou intelectual. É aquela coisa, né, gente? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, já vi isso estampado em parede de convento, em vários lugares aí. Não sei a autoria, se você souber, coloca aí. Não sei se é religiosa, não sei se é militar, mas o fato é que, se você vive o que você prega, é muito mais fácil de convencer as pessoas de que talvez tenha algum elemento ali muito curioso a ser observado. Não é à toa que São Francisco de Assis vai nos provocar dizendo que, para muitas pessoas, o único evangelho, a única Bíblia que essas pessoas vão conhecer são o nosso testemunho. Então, se você se diz uma pessoa boa de fé, bom cristão, boa cristã, e vive o oposto disso, dificilmente você vai convencer alguém de que é o caso, que você acredita naquilo, ou que viver aquilo é de fato importante. Então, basta ver, e aí, péssimo exemplo, mas talvez um ótimo exemplo nesse caso, é o Bolsonaro, né? Como o discurso dele religioso não faz nenhum sentido, porque, tipo, ele só ia para a igreja em tempo eleitoral. Acabou a campanha, acabou. Vontade de ir para a igreja, né? Tem até página que faz contagem. Mais um domingo que Bolsonaro não pisa na igreja, e aí faz a contagem de quantos domingos tem que ele não aparece. Então, viva o que você acredita, né? Viver o que se prega até as últimas consequências, como nos lembra Dom Pedro Casaldáliga. Outro aspecto que pode ajudar a explicar e reforçar essa caracterização política do cristianismo primitivo seria uma investigação da progressiva tomada de consciência de Jesus, tanto sobre ele próprio quanto sobre sua atividade. Se Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, como afirma a doutrina cristã, em que momento ele adquiriu essa consciência de quem era? É muito estranho imaginar, como afirmam alguns evangelhos apócrifos, que desde pequeno ele já tenha se considerado filho de Deus e até matasse outras crianças com poderes que só ele tinha. Vide o Evangelho Apócrifo de Tomé, no qual ele mata algumas pessoas apenas ao proferir maldições sobre elas. É bem mais razoável que Jesus tenha adquirido consciência de sua identidade de forma progressiva, e este termo progressiva é muito importante para auxiliar na compreensão da sua obra. Então, não tenho conhecimento sobre os evangelhos apócrifos, inclusive é uma demanda que eu tenho aqui no canal No Heresia, tentar conseguir uma pessoa que domine, né, essa temática e faça um curso com a gente aqui sobre os textos apócrifos, né? Vamos lembrar que os textos apócrifos são textos que não entraram no cânone do que nós hoje chamamos de Bíblia. Tem livros lá que determinaram o momento histórico, como esses textos aqui sim merecem estar num livro como que nós chamamos de palavra de Deus, que chamamos de sagrado. Esses outros livros não. Teve os critérios lá e separaram da forma que acharam que deveriam separar. E o de Tomé não está nesse bolo. Agora não lembro se por critérios históricos ou por critérios de conteúdo. Mas, enfim, talvez a gente faça. Falta a gente aqui na Heresia um curso sobre isso, até mais de um curso sobre isso. Vamos pensar para 2025 ou para 2026, essa proposta. Mas, enfim, o fato, essa ideia de progressivo eu acho interessante, porque, inclusive,
Estava na missa recentemente e não na missa necessariamente, mas em estudos bíblicos, né, sobre Jesus, sobre cristologia, discussões que eu estou fazendo sobre cristologia, para a gente montar um curso, e tem uma passagem que a mulher pagã vai falar com Jesus, pedir um socorro a ele para a filha, e Jesus fala, pera lá, daqui a pouco eu resolvo o seu problema. E ela fala, velho, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus muda de ideia. Então, a galera trata como se Jesus não fosse, não tivesse um lado humano, né? E consequentemente como um lado humano, ele não tem como ser humano perfeito, nesse sentido de que o humano é humano. Então, o medo da cruz, pô, como é que vai ser? E aí ele reza pedindo força a Deus, Pai, e aí cole comigo, eu tô preocupado com como é que vai ser esse rolê e tal. Então ele tem o momento humano, né? Então que ele se prova, o lance do deserto, será que eu vou conseguir vencer os obstáculos que eu preciso enfrentar? Enfim, então a ideia progressiva é interessante porque mostra como Jesus é humano. Você pode ser uma pessoa maravilhosa hoje, mas você não nasceu pronto. Você não nasceu pronto. Nós somos nos construindo, né, ao longo da vida. Eu costumo dizer, lembrando do Sartre, que nós somos um projeto condenado a não ser concluído. Então, por melhor que nós nos tornemos, por mais incrível que uma pessoa possa ser, se ela pudesse pedir um pouquinho mais de tempo para tentar melhorar mais alguma coisa, certamente ela pediria. Seguindo o texto, imaginemos um momento em que Jesus compreendeu que o Messias era ninguém menos que ele próprio. O que ele entendia pelo conceito de Messias? Provavelmente a mesma coisa que todo judeu da época, que o Messias era uma figura política, um rei temporal que libertaria Israel do jugo estrangeiro romano. A Palestina, na época de Jesus, fervilhava de partidos e movimentos políticos de libertação nacional. Tanto é que até um dos seus apóstolos escolhidos como revolucionário zelote, né, o Simão, os zelotes eram um grupo político nacionalista que praticava a luta armada contra Roma. Perdão, corte o texto aqui, a minha leitura, não é à toa que um dos seus apóstolos era um zelote, né, o Simão. Era isso que eu queria dizer. A interpretação das profecias do Antigo Testamento no sentido de que o Messias seria um profeta pacífico que morreria para dar libertação apenas espiritual, dificilmente convenceriam algum judeu daquele período. Os primeiros intérpretes cristãos se utilizaram de uma forma de interpretação alegórica bem peculiar para fazer caber um Jesus, um cumprimento do Antigo Testamento. Até mesmo o filósofo estadunidense William Lane parece reconhecer isso quando afirma que deve ter acontecido um fenômeno muito impactante que levou os discípulos a tentar conciliar a pessoa de Jesus com o Messias do Antigo Testamento, procurando desesperadamente por provas de que as profecias se cumpriam nele. Este fenômeno teria sido, segundo William Lane, né, Craig, não sei como é que pronuncia, a ressurreição. Afinal, se aquele homem de fato havia ressuscitado, ele só poderia ser o Messias. Jesus não defendeu, até o final de sua vida, posições políticas tão avançadas quanto os zelotes. Se considerarmos, contudo, que sua tomada de consciência foi progressiva, isso joga a luz sobre várias passagens que a interpretação tradicional não consegue explicar satisfatoriamente, incluindo que, em um determinado momento, ele chegou a se alinhar com tais grupos de libertação nacional. Em diversas passagens, Jesus fala, por exemplo, sobre espadas, guerras e conflitos. Interpretações alegóricas simplesmente precisam de uma boa dose de imaginação para explicar por que é que ele disse que quem não tem espada deve vender a sua capa e comprar uma. O que alguns autores irão afirmar é que essas aparentes contradições entre um Jesus que algumas vezes fala sobre guerras e espadas, por outro lado, e amar o inimigo e dar a César o que é de César, por outro, são explicadas por essa toma de consciência progressiva, tanto de sua identidade quanto de sua atividade. Mas também acho que tem mais elementos aqui, tá, gente? Então, se nós pudermos olhar para amar o inimigo, nós pensamos muito em permitir que o inimigo faça qualquer coisa e também não se ver como inimigo, tá? Eu acho que, se eu perguntar a vocês, né, via de regra, nós não vivemos em tempos de guerra hoje. Em alguns locais até tem, né, no território brasileiro, principalmente tem locais que é meio que estado de guerra. Mas pessoas que vivem em locais mais tranquilos, eu quero te perguntar, né? Quem é seu maior inimigo hoje? Se não você mesmo. Então, amar o inimigo também é um exercício de amor próprio.
porque nós nos sabotamos também. Então, amar o inimigo também passa, num certo sentido, por se amar, se reconhecer, se respeitar e cuidar de si mesmo. E amar o inimigo não pode ser, em termos cristãos, permitir que o inimigo faça mal às outras pessoas. Então, tudo bem, eu não vou ser violento contra você que está me fazendo mal. Mas será que está tudo bem eu me calar diante da violência que você pratica com relação a um irmão, a uma irmã, no sentido cristão do termo irmão ou irmã, tá? Não se irmão ou irmã literal de sanguíneo. Mas o que faz ao próximo, eu não posso aceitar essa violência que é praticada contra a outra pessoa. Então, obviamente que nós lembramos dessa figura que entra no templo e bate dos mercadores do templo, quebra todos os mercadores do templo. Talvez só pensar que nós temos várias camadas, né? Então, em um certo sentido, pode ser também essa figura que vem para a guerra, que vem para a espada e tal, essa leitura mais beligerante de Jesus em favor dos mais pobres, não a leitura bolsonarista de Jesus, né? Porque a leitura bolsonarista de Jesus é um Jesus armado contra quem o bolsonarismo julga inimigo. Mas essa leitura mais beligerante de libertação nacional que é feita de Jesus não necessariamente é contraditória com o Jesus do amor ao próximo, porque a gente precisa entender que nós somos camadas, e em qual camada se aplica cada um desses elementos. Então, em quais contextos guerras ou espadas, e em quais contextos amor e paz. Então é preciso saber ponderar esses elementos. Essa perspectiva é explorada de forma fictícia no filme A Última Tentação de Cristo. Não obstante ser apenas um romance, esta obra ressalta o aspecto mais humano da figura de Jesus, já que quase sempre ouvimos apenas o seu lado divino. Um tratamento histórico desta questão se encontra também em um capítulo da obra História do Socialismo e das Lutas Sociais, de Max Beer. Após fazer uma breve exposição do contexto em que Jesus viveu e atuou, e de mostrar como ele abandonou posteriormente o projeto popular de libertação nacional, o autor faz um balanço. Jesus Cristo foi um revolucionário acima do seu tempo, ultrapassa o judaísmo, atravessa as fronteiras nacionais e reduz a pó o edifício religioso tradicional que seu povo havia erigido, à custa de tanto sacrifício e de tantas angústias. Os judeus certamente poderiam ter perdoado Jesus se ele tivesse colocado a sua popularidade a serviço do movimento de emancipação nacional contra Roma. Os judeus não obtiveram o perdão para Barrabás, que fora condenado a morrer na cruz em virtude da sua atividade revolucionária contra o domínio de Roma, mas Jesus e os seus partidários estavam nesse ponto tão distante das massas judaicas que o evangelista Marcos chegou a condenar a atividade patriótica de Barrabás como um crime, um incitamento à matança, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista político-social. Jesus se situava tão distante da civilização judaica como da romana. Eis porque foi condenado a morrer crucificado. A atividade de Jesus, segundo Beer, foi continuar a obra dos profetas. Tinha um sentido claramente antinacional e antirreligioso, sendo sua doutrina anarcocomunista e baseada na moral estoica. Jesus Cristo foi um revolucionário em algum momento de sua vida, mas não morreu como tal. Suas posições políticas se alteraram com o passar do tempo, de forma que as aparentes contradições dos textos bíblicos são melhor explicadas justamente por essas transformações em sua consciência. Então fica aí o texto do Glauber Ataíde. Deixa nos comentários sua opinião. Concordou, se discordou. Eu achei a leitura bem interessante. Vou consultar, vou tentar conseguir esse livro que ele cita aqui no final, né? Cadê? História do Socialismo e das Lutas Sociais. Então, tentar conseguir esse texto. Parece bem interessante o que o Sarada fez aqui dessa citação. Mas é isso, o vídeo já está chegando a 20 minutos, não vou me alongar mais, mas gostei muito das reflexões. E aí, pensar sobre Jesus como um humano, né? Um humano que muda, um humano que passa por processos de transformação é muito interessante. Gostei demais da proposta. É isso, gente. Esse vídeo está terminando e a nossa missão continua. Vai nos comentários, deixa sua opinião sobre o texto, sobre os meus comentários aqui também. E curta, inscreva-se,
e compartilhe. Se puder, ajude financeiramente. Nossa pizza é noeresia@gmail.com. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Valeu demais.